Então, eu queria de novo aproveitar aqui o engarrafamento, né? Estou aqui no Rio de Janeiro, estou indo para o consultório e eu moro no Recreio e meu consultório é na Barra. Então eu pego aqui a Avenida das Américas, que é uma avenida linda, mas esse horário, né, são 7h30, está sempre, hoje é segunda-feira, está sempre muito engarrafado e, claro, né, os pensamentos ficam ali, né, satelizando o meu ego, né, e tudo que eu posso fazer é escolher um deles e deixar que eles se revelem para mim. Não acho muito que sou eu pensando. Eu acho que se eu fosse sentar na cadeira da realidade psíquica, então eu diria mais que eu estou sendo pensado do que eu estou pensando. Que muito desses pensamentos, eles encerram uma sabedoria milenar, que não pertence ao ego de ninguém, não pertence ao ego de ninguém e pertence a todos nós ao mesmo tempo, né? É aquilo que o nosso querido Jung falava do inconsciente coletivo, né? E seus arquétipos, né? Arquétipos são arqué, né? Daí vem a arquitetura também, arché, que em grego significa primeiro, né? Inicial, e são objetos mentais, né, que são repletos de pensamentos. Bion, que aprendeu com Jung, chama de protopensamentos. Protopensamentos de Jung é uma cópia assim descarada que Bion fez dos arquétipos junguianos. Ele era apaixonado por Jung, mas ele não podia confessar isso, né? Mas mandou até paciente para o Jung. Assistiu aula de Jung lá na Tavistock, na clínica Tavistock da Inglaterra. Ele estava lá na plateia, fez até pergunta para Jung, né? Ele era apaixonado por Jung. Não podia dizer porque os discípulos dele, né, não gostavam de Jung, né? E não iam compreender porque ele gostava tanto de Jung, né? Porque o fanatismo é uma coisa esquisita, né? Porque idealiza o objeto, né? Mas escraviza o objeto também, né? Porque o objeto tem que representar os desejos, né, dos escravos. Então, os escravos querem que o objeto idealizado, cultuado, né, funcione como eles querem que funcione, né? Então, tem uma relação muito íntima, né, entre o senhor e o escravo, né? Não é só o escravo que está escravizado, o senhor está escravizado ao escravo também, né? Liberdade é outra coisa, né? Bom, mas esse é outro papo, né? Então, eu aproveitei esse tempo para falar um pouco sobre as medicações, né? Eu sou completamente favorável às medicações. Eu quero dizer, deixar logo claro isso aqui, né? Tem pessoas que são contra a medicação, a antipsiquiatria tem uma pegada desse tipo, né? As análises também que tendem à esquerda, como se diz nessa terminologia horrorosa, né, também tem, né? E essa terminologia horrorosa, a direita psiquiátrica, digamos assim, os psiquiatras mais conservadores acreditam que só a medicação pode ajudar o paciente. Eu também não posso concordar com isso. Quer dizer, eu não concordo nem com um nem com o outro e tenho uma posição que é muito minha e que eu gosto de ter essa posição, e não me importo de ser criticado nem por um lado nem por um outro lado. E qual é a minha posição? É essa, que as medicações são muito importantes, mas que também, né, existem outras medicações, né, de ordem psicológica e de ordem espiritual que são muito mais difíceis, né, da pessoa aderir a essas medicações do que as próprias medicações, né, farmoquímicas. Então, estar medicado com um antidepressivo, por exemplo, ou um benzodiazepínico, né, muitas vezes é mais fácil
do que fazer aquela medicação, adotar ou aderir àquela medicação, que é uma medicação espiritual, que está ligada a exercícios espirituais que nós obrigatoriamente precisamos fazer, se quisermos prosperar. Não só sair do sintoma, né, mas aproveitar o sintoma para desenvolver comportamentos, né, mais profundos, né, mais existenciais, mais essenciais, mais autênticos também. Né? É para isso que serve o sintoma, inclusive. O sintoma é alguém gritando dentro de você, dizendo: olha só, eu estou querendo encontrar um lugar aí na sua casa, consciente, dá para deixar eu entrar? E aí você fecha a porta, né, coloca cimento em todas as frestas dessa porta, né, para partes de você não entrarem, só porque você não gosta delas, só porque você acha elas feias, é só porque você tem vergonha delas. Olha só, tem vergonha de quê? De que o ser humano pode se orgulhar? De quê? De que te orgulhas, tu que é pó e cinza? Diz o profeta. De que alguém como nós pode se orgulhar? Nós podemos nos encantar, nós podemos ser felizes, buscar a nossa felicidade, que inclui na mandala dessa felicidade ser capaz de lidar com a própria infelicidade. Né? A felicidade não é uma ausência de infelicidade. Né? A felicidade é a inclusão na mandala da felicidade, né, daquelas partes que não funcionam muito bem dentro da gente e nem fora da gente, né, e que a gente tem que admitir que funciona daquele jeito e que é a realidade, que é a fonte de felicidade. É o que é o que é, a realidade é o que é. Ninguém quer saber o que você acha disso, ok? Você que lide com isso, você que compreenda isso. Então essa coisa da vergonha, né, essa coisa do ego ideal, né, que Freud falava, né, que é um ego perfeito, né, de um superego altamente cruel, que não exige nada mais, nada menos do que perfeição do indivíduo, e não exige nada mais, nada menos do que um mundo que incense a pessoa, né, que bata palma para a pessoa, ovacione a pessoa, reconheça o caráter de sua personalidade fantástica e incrível. Né? E se não for assim, a pessoa se sente altamente injustiçada pelo mundo. Né? Então tem que acabar com isso, ok? Acabar com isso. Né? E os exercícios espirituais que trabalham esse narcisismo, porque se não fizer esses exercícios, né, há o risco de cronificar o sintoma e cronificar a medicação alopática, né, ou psiquiátrica. Né? Há um risco. A pessoa vive, então, a vida, né, tendo que usar a medicação porque não pode ouvir, né, o que o seu psiquismo está pedindo para ela. Né? Perdoar alguém. Pessoas que têm briga dentro de família, por exemplo, né? Inventário, um odeia o outro, né? E é uma disputa que não acaba nunca, careca de ver isso. Pessoa por causa de um... Desculpe, eu chamo um palavrão aqui agora. Vou chamar. Cada porra de uma casa, né, se divide toda a família, né? Ninguém tem a atitude de abrir mão, de dizer, toma aqui. Aliás, eu quero contar uma história. Eu tenho um grande amigo meu, que eu não via há anos, né? Quando a gente era solteiro e jovem, a gente dividiu uma casa junto lá em Laranjeiras, aqui no Rio de Janeiro. E tinha muito tempo que eu não o via. Uma pessoa inteligentíssima. Né? Naquela ocasião, ele fazia Direito na UFRJ e Engenharia na UF. Aplicou para fazer o mestrado em Cambridge e foi aprovado com louvor. Fez mestrado e doutorado em Cambridge. Depois foi para os Estados Unidos, trabalhou no Banco Mundial durante muito tempo, né? No FMI. Né? E agora, aposentado, ele mora nos Estados Unidos, numa cidade distante, e esteve aqui no Rio, né? E nós nos falamos por e-mail e fomos tomar um chopp ali em Ipanema, onde ele estava hospedado. E aí depois a gente lembrar os velhos tempos de Laranjeira, das festas e tudo, né? Do Baixo Leblon, que a mãe dele morava lá e a gente ia muito para lá. Ele então me falou que a mãe morreu, uma pessoa querida, me lembro bem dela, e houve então um
conflito entre ele e o irmão, que é um querido também para mim. Eu lembro muito dele, mais jovem do que ele, mas é um querido. E ele falou assim: pô, Jodaé, eu fiz uma coisa louca que ninguém concordou, nem a minha esposa concordou, mas eu fiz assim mesmo. Eu abri mão da herança, e era uma herança significativa, inclusive. Eu abri mão da herança. E eu achei aquilo incrível. Eu falei, pô, eu conheci esse meu amigo num grupo de jovens na Igreja Santíssima Trindade, ali na Senador Vergueiro, no Flamengo. A gente era muito jovem. E foi lá que eu o conheci. E desenvolveu uma amizade muito grande. E eu falei para ele assim, cara, pô, dei um abraço nele, dei um beijo no rosto dele, assim, cara, você é a pessoa que eu conheço. Você super cresceu na sua vida, né? Você é aquele garoto que eu conheci lá na Igreja Santíssima Trindade, lá na Senador Vergueiro, no grupo de jovens, né? Que quando eu vi que era uma pessoa boa. E você continua sendo essa pessoa boa, né? Que bom que você fez isso. Aí ele me falou assim, JR, você achou legal o que eu fiz? Eu falei assim, achei extraordinário, achei maravilhoso, né? Achei lindo, achei um espírito crístico, fantástico. É isso que você tem que fazer, na verdade. Você largou de mão, agora tá faltando fazer uma única coisa. Agora, falei para ele, porque ele deixou de falar com o irmão. Tá faltando você falar com o seu irmão, mandar uma mensagem para ele. O irmão mora na Espanha. Perguntar se ele está bem, ou desejar Feliz Natal, ou parabenizá-lo pelo aniversário, e dizer para ele que você o ama, porque você o ama. Porque eu me lembro de vocês dois, eu me lembro de você, do seu irmão e da sua mãe. Eu sentado lá na sala, nessa época eles moravam na Paissandu, no Flamengo, depois foram para o Leblon. Quanto vocês se davam bem, quanto vocês conversavam juntos, como era bom ficar ali, naquela casa com vocês. Então está na hora de você ligar para o seu irmão ou mandar uma mensagem, né? Porque você tem que desapegar de tudo, até da raiva, até do sentimento de injustiça. Até disso você precisa desapegar. Esse é o teu remédio, falei para ele. Esse é o teu remédio. Falei brincando, depois já de uns 5 chopps também, né? Então você fala o que você quiser falar, porque Dioniso ajuda você a falar o que você quer falar. Superego dilui no álcool, né? E aí você fala. E para minha felicidade, né? Ele foi para os Estados Unidos, assim, umas 2 semanas depois, né? Me mandou um e-mail dizendo que havia mandado uma mensagem para o irmão e que o irmão tinha respondido. Então, esse é o remédio. Esse é o remédio. Esse é o remédio mais difícil da gente tomar, né? A humildade extrema, né, que esmaga completamente o ego ideal, o orgulho, a soberba, o sentimento de ter sido injustiçado, mesmo tendo sido injustiçado. Dane-se se você foi injustiçado. Dane-se se você foi injustiçado, né? Ninguém está dizendo que a pessoa está percebendo a realidade de forma deformada, que aquilo ali não é realidade, não. Está mentindo, está inventando, a realidade é outra. Não, a realidade é aquela mesmo. Você foi usado, você foi abusado, você foi enganado. É isso mesmo, você foi. E daí? E daí? É isso que você quer carregar dentro de você pro resto da sua vida? Você só tem, outro palavrão, a porra de uma vida para viver. Só tem essa aqui para viver. E é essa aqui que você quer estragar por causa de alguma coisa que quando você morrer vai ficar aí. Tudo vai ficar aí. É assim que você quer guardar no seu inconsciente uma raiva, uma mágoa, um sentimento de injustiça, um ressentimento, né? Achando que esqueceu. O seu ego esqueceu, mas a sua alma não esqueceu. Porque a alma não esquece. E aquilo vai te fazer mal. E tu vai sentir dor de cabeça.
tu vai te sentir angustiado, e tu vai ficar deprimido, e tu vai ficar raivoso e não vai nem saber por que você está assim, porque você mora bem, você tem dinheiro para viajar, você tem dinheiro para fazer o que você quiser fazer e não está bem mesmo assim. Olha que merda. Tô cheio de palavrão hoje, meu Deus. Então, acredite, a medicação mais fácil de se tomar e de se aderir é a alopática. Essa é fácil, só tirar do bolso e colocar na boca. Agora, essa outra medicação aqui, essa aqui, é o seguinte: cara, tem que ser casca grossa, entendeu? Tem que ser casca grossa. Cara, tem que esmagar dentro dele toda a pretensão narcísica de ter razão, mesmo tendo razão. Mesmo tendo razão. Então é um pouco isso. Acredito que eu não estou no engarrafamento. Ah, estou chegando, está bem pertinho. Então tá. Não era isso que eu pensei no começo, mas como eu disse no início, né, é o pensamento que decide a direção e vai me levando. Vou só surfando a onda. Ok? Ótima segunda-feira para todos nós. Deus nos abençoe abundantemente a nossa vida. E que nos acorde para a vida, né? Que nos acorde para a vida. Que a gente perceba o que é o bom da vida, né? Meu Deus, ficar velho é tão bom. É muito bom ficar velho. Ok, ótimo dia.